Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz e oração. Inicialmente, vamos ler um texto que está no livro Sinal Verde, psicografado por Chico Xavier, em autoria de André Luiz. Separações. Nas construções do bem, é forçoso contar com a retirada de muitos companheiros, e em muitas ocasiões, até mesmo daqueles que se nos fazem mais estimáveis. É preciso aguentar a separação quando necessária, como as árvores toleram a poda. Erro grave, reter conosco um ente amigo que anseia por distância. Em vários casos, os destinos assemelham-se às estradas que se bifurcam para atender aos desígnios do nosso progresso. Não servir de constrangimento para ninguém. Se alguém nos abandona em meio de empreendimento alusivo à felicidade de todos, e se não nos é possível atender à obra em regime de solidão, a divina providência suscita o aparecimento de novos companheiros que se nos associam à luta edificante. Nunca pedir ou exigir de outrem aquilo que outrem não nos possa dar. Não menosprezar a quem quer que seja. Saibamos orar em silêncio, uns pelos outros. Apenas Deus pode julgar o íntimo de cada um. Aos que desejarem, podem fechar os olhos. Vamos para a prece inicial. Então vamos elevar o pensamento em nosso Pai Maior, em Jesus Cristo, em nossos espíritos amigos que sempre estão nos guiando e nos protegendo. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe és confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao Espírito de Joana de Ângeles, guia espiritual dessa casa de luz, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Pois bem, hoje o assunto evoluindo com o Espiritismo. Vou trazer aqui algumas situações que algumas são duas que se passaram comigo e outras que eu ouvi falar de alguma forma e que fazem todo sentido com a evolução com o Espiritismo.
Bom, primeiramente, vamos falar de Margaret Mead, que ela nasceu em 1901 e desencarnou em 1978. Uma antropóloga que estuda o ser humano. É dos Estados Unidos e foi um dos expoentes da chamada Escola Culturalista Norte-Americana. Para falar um pouquinho dela, ela foi agraciada com a Medalha Presidencial da Liberdade, que é uma condecoração concedida pelo presidente dos Estados Unidos e é a maior condecoração civil daquele país. É projetada para reconhecer os indivíduos que fizeram uma contribuição especial, meritória, à segurança ou interesses nacionais dos Estados Unidos, paz mundial, cultural ou outras importantes iniciativas públicas e privadas. Gostaria de dizer assim que nós que estudamos o Espiritismo não temos essa pretensão de sermos agraciados com alguma medalha, alguma coisa. Nós estamos aqui para aprender, para ajudar e para tentarmos sermos melhores a cada momento. Então, aqui só foi uma situação, ela, que a Margarete recebeu essa medalha, pelos feitos dela. Pois bem, o que nos traz a Margarete aqui? Ela, quando em seus ensinamentos, ela foi questionada por uma estudante, e aqui, se nós analisarmos a internet, aqui fala sobre uma estudante. Em alguns lugares, outras pesquisas falam em um estudante, mas a forma não muda do fato ocorrido. Então, essa aluna perguntou para ela qual seria o primeiro sinal da civilização em uma cultura. A estudante esperava que a antropóloga falasse sobre os anzóis, bacias de barros, pedra molar, lanças, tacapes, outra coisa, na idade medieval. Mas Margarete disse que o primeiro sinal da civilização numa cultura é a prova de uma pessoa com um fermo quebrado e curado. E aí ela explica. E olha o que ela diz. Que no resto do reino animal, se você quebrar a perna, você morre. Você não pode fugir do perigo, ir para o rio beber água ou caçar para se alimentar. Você se torna carne fresca para os predadores. E ela diz, nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada. O tempo suficiente para que o osso cure. E eu volto aqui no que ela falou, que o resto do reino animal, e nós somos animais racionais, ainda em evolução, não é? E ali embaixo eu coloquei Rio de Piranha, para seguir esse pensamento do resto do reino animal. Em outros tempos, talvez agora nem tanto, o que se fazia quando tinha que passar com o gado, com a manada? Você pegava o animal doente, o animal que não estava bem, o animal mais velho, mais vagaroso, para atravessar no Rio de Piranha. Colocava ele primeiro na água e as piranhas o devoravam. O animal vivo, ainda, né? Tentando atravessar o rio, era devorado pelas piranhas, para que se passasse com segurança os demais em outra parte do rio. Então, olha o link que ela fez, que no resto do reino animal, se você tem uma perna quebrada, você não sobrevive. Então, como eu disse, a nossa evolução muitas vezes é lenta, mas ainda somos animais racionais evoluindo. E ela diz mais: um fêmur quebrado que se curou é a prova que alguém tirou tempo para ficar
com o que caiu. Curou a lesão, colocou a pessoa em segurança e cuidou dela até que se recupere. E ela termina dizendo: ajudar alguém a passar pela dificuldade é o ponto de partida para a civilização. De toda essa explicação desse fato que aconteceu, olha só, até é gostoso de repetir. Ajudar alguém a passar pela dificuldade é o ponto de partida da civilização. E eu, nas minhas pesquisas, nas minhas procuras e buscas, através da leitura do Espiritismo, a gente analisa quantas pessoas na nossa família, nos nossos trabalhos, ou no colégio, em outros lugares, estão com o osso quebrado e não sabemos. Osso quebrado entre aspas. Que precisam da nossa ajuda. Que se não tiverem um amparo, por mais que seja uma mão estendida, um abraço, não vão recuperar. E essas pessoas precisam muito disso. E muitas vezes nós podemos ter algum certo conhecimento, mas por uma ou de outra forma não fazemos. Então, pessoas com ossos quebrados existem. E elas precisam de nós. E aí, vamos voltar um pouco ao Chico Xavier, quando ele conta sobre a questão quando a gente está com raiva, está nervoso, e está prestes a falar alguma besteira. E ele coloca aquela situação da água da paz, de colocar alguns goles de água na boca e deixá-la até que aquele sentimento ruim saia do nosso corpo, da nossa mente. Então são fatos assim que acontecem com a gente e que não tem momento. E muitas vezes a gente vai entender muito mais tarde. E como nós sempre dissemos, nós temos o nosso momento de compreender e de aceitar as coisas. Eu venho vivendo o Espiritismo desde 2004, mas já tinha algumas passagens assim, quando criança, até tem outras, e que a gente não se dá conta. Então, para ver como a nossa evolução no Espiritismo é muito lenta. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tente compreender, a evolução é lenta. Vamos ao próximo. E esse texto aqui eu recebi não faz muito tempo. E aí vocês vão concordar com o que eu falei anteriormente, da questão da nossa evolução ser lenta. E olhem só, o texto começa com a palavra nunca em maiúsculo e entre aspas. E aí essa pessoa escreve o seguinte: nunca vou esquecer, há alguns anos passados, que um amigo e sua esposa, em uma certa noite, só eu e ele conversando na cozinha, tomando umas cervejas, e a minha esposa e a dele na sala. Alguns poucos metros de distância. E ele me falou uma coisa sobre o meu comportamento e o meu jeito de ser. E aí ele coloca: eu não sabia se chorava, se dava risada, se berrava,
você me escondia, você mandava ele embora. E olha só, foi desconcertante. Aí ele coloca, só que esse amigo é uma pessoa muito boa e ele falou por bem. Não falou sequer um segundo por mal. Quando eles saíram e eu fui contar para minha esposa, eu chorava de soluçar. Ele diz, eu chorei por uns 5 minutos sem parar, por descobrir, através de terceiros, quem eu realmente era sob um aspecto. E ele frisa bem, só um, mas sombrio. E ele continua, eu sou grato até hoje por esse amigo me falar aquelas verdades, de forma tranquila, sem nenhum tipo de intenção. Ele apenas falou. E até hoje, lembro e as lágrimas vêm. E eu sigo colocando ali, evoluindo com o Espiritismo. E por quê? Essa pessoa que escreveu o texto, ela nasceu em berço espírita. Os pais espíritas e outros familiares. E esse fato aconteceu em meados de 2015. E quando eu recebi essa mensagem, eu conversando com ele, eu disse para ele assim, ainda bem que soube aceitar as palavras do teu amigo. Então, com isso, eu venho novamente dizer, a caminhada é difícil. O momento, a evolução, muitas vezes ela é lenta, mas contínua. Vai seguindo. Eu não esperava receber isso dele. Por fato dele me contar essa situação. Pois eu conheço muito bem ele. E não perguntei também, e não indaguei com a questão por que o aspecto sombrio. Porque isso é dele. E ele entendeu o recado, conforme o amigo dele falou para ele. E ele coloca que até hoje, ao lembrar, ele chora. Então, por mais ser uma pessoa de uma família espírita, vem de um berço espírita, sempre nós estamos em melhoramento. Seguindo, aqui temos um relato de uma médica, ela é geriatra, Roberta França. E a médica diz o seguinte, os pacientes dela, quando chegam no consultório, têm diversas queixas, dores físicas. Aí dói o pé, dói a perna, dói a cabeça, dói o estômago, dói as costas, dói tudo. E ela geralmente faz um questionamento e pergunta para o paciente, o que realmente está acontecendo com você? E em muitos casos, ela diz que vem um choro convulsivo e libertador. E ela deixa os pacientes chorarem. E ela diz, e os problemas são outros. Aí é algum problema de separação, é a perda de um parente, de um amigo que desencarnou, é algum problema, outro problema nos filhos na escola e que a pessoa fica se atormentando. E ela coloca, quando tudo dói, a dor não é física, é na alma. Ela faz uma afirmação. E ela coloca também, tudo que nos faz mal, guardamos por um mecanismo de defesa.
e vai sair de alguma forma, muitas vezes em forma de doença. É o nosso corpo físico gritando pelo resgate da nossa alma. Nosso corpo nos confrontando com o nosso eu. E para finalizar, ela deixa uma pergunta. Quantos alertas nosso corpo precisa nos enviar para olharmos para ele de verdade? Sejamos mais atentos, mais gentis, cuidadosos com o nosso corpo, mais atentos, generosos, amorosos com a nossa alma. Toda dor é real, toda dor é tratável, todo corpo deve ser templo, toda alma deve ser leve. Então, com essa finalização, nós também devemos cuidar do nosso corpo. Não é aquele corpo escultural, fisicamente apresentável. É aquele corpo nosso que nós temos no dia a dia. É o corpo aqui nessa encarnação nos foi dado. E para que nosso corpo esteja bem, temos que cuidar da ela coloca a nossa alma. Nossa alma deve ser leve. Nosso espírito deve ser leve. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Da melhor maneira possível. Porque nós sabemos que o nosso corpo, muitas vezes, devido a outras reencarnações, nós temos alguns débitos a passar. E muitas vezes esses débitos são cobrados nessa vida terrena. E por mais que a gente saiba que vai passar por isso, devemos deixar nossa mente leve, tranquila. Sabermos conduzir ela para que fiquemos bem. E vamos fazer isso através da prece. Vamos fazer isso através do amor, não causando dor, tentando ajudar da melhor maneira possível nossos entes queridos e nossos irmãos. Bom, isso era o que eu tinha para hoje. Então eu solicito nesse momento aos médiuns passistas que se posicionem, por favor, nos seus lugares. E aos que desejarem novamente, vamos fechar os olhos, pensar em nosso Pai Maior, em nossos bons espíritos, em Jesus Cristo, bons espíritos que vos dignais agradecemos que vieram aqui se comunicar conosco, pedindo que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas. E a cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião. Pedimos luz a todas as pessoas enfermas que estão nos hospitais, nos manicômios e em suas casas, em asilos e nas ruas. Pedimos luz a todas as pessoas que estão encarceradas, para que sintam arrependimento dos seus atos,
suplicando a misericórdia de Deus. Que a paz esteja com todos e que todos tenham uma ótima saúde. Que assim seja. Uma boa noite e um ótimo retorno a todos os seus lares.